Um amigo meu, Rodrigo, valeu, tá na live, falou assim, tô assistindo aqui, você ia usar uma Copa do Mundo como exemplo. Teve alguma Copa do Mundo, ou foi 94, 98, que o McDonald's faz aquelas promoções de Mac isso, Mac aquilo, Mac 98. E aí eu lembro que o papel que ficava na bandeja, nem sei se tem isso ainda, era uma bandeja com papel. E o papel tinha algumas coisas pra você colorir, etc. Um deles era o seguinte, como é em viver cada país da Copa? E tava lá, tipo, como é viver na França? Você se sentiria assim. Blá, blá. E eu lembro que no meio tava assim, como é viver nos Estados Unidos? Você se sentiria no centro do mundo. E é verdade, porque quando você, né, no mundo ocidental, vê as coisas, todas as suas referências são americanas. Todas. Todas. Carro, música, escola, filme, tudo que você vê é americano. E aí eu lembro que eu era criança, eu olhei e falei assim, é verdade, eu não tô no centro do mundo. Eu tô, tipo, escanteado, tá ligado? Sim, nós vivemos numa periferia nojenta. E a gente vive num buraco. É um buracão que a gente vive. A gente precisa entender, assim, e não é elitismo que eu tô falando aqui. Não, cara, desculpa te cortar. Pode ver, esses dias eu tava vendo um vídeo do Verdun, que um dia ele apavorou um lutador, acho que ele era australiano, eu não lembro, que o cara ficava falando... Todo mundo vai ofender um brasileiro que fala, mano, você é brasileiro. Isso é normal. Você é tipo assim, você é ofendido por ser brasileiro. Sim. A ideia o Sonnen, quando tirava onda. E o Sonnen é um gênio, assim, vamos ser sinceros. O Sonnen foi um gênio, cara. O que ele fez pra vender as lutas dele, pra vender aquele ódio com o Anderson Silva, com o Vanderlei Silva, foi coisa genial, né? E eu não lembro agora quem é o lutador, que aí o Verdun cruzou com ele, e o Verdun ia lutar, tipo, no dia seguinte. Ele tava na rua, cruzou o cara e foi apavorar o cara, tipo, um dia antes da luta dele. Deu um tapa no celular dele, ele tinha um bumerangue, ele tacou o bumerangue, ele ganhou um bumerangue de presente, ele tacou o bumerangue no lutador, que o lutador tinha falado besteira do Brasil. Cara, assim, não é culpa do lutador, desculpa, bicho, não é culpa. Os Simpsons ou o Brasil, irmão, nós somos isso, eu acabei de falar, irmão, Nós somos um país onde uma cidade está em estado emergencial e o cara gasta R$1,5 milhão pra trazer um show do Gustavo Lima. E as pessoas isso aí, mano. Tem vídeos, Bahia, deixa eu te comentar, tem vídeos do ano passado, eu reagi a eles, de prefeituras com IDH baixíssimo no interior do Nordeste. A graça do vídeo era ficar, viva meu prefeito, trouxe meu não sei o quê. Eu lembro, a gente viu isso aqui, um cara abriu um caminhão e dava alguma coisa, ele distribuiu alguma coisa. Não, esse é outro. Ele distribuiu, se não me engano, foi peixe congelado. Peixe congelado. Foi um negócio Ficou tacando os peixes na cara, os peixes duros. Peixe! Almidão! Mas tem uma coisa, né, cara? Nós somos um país muito pobre e assim, nós não somos americanos. A gente precisa entender. Eles... Não dá pra muito pra entrar aqui, mas assim... É complicada a nossa situação, porque... eles, a Europa e alguns países do leste asiático, eles são a exceção. A regra no mundo é tudo muito pobre, muito feio, muito sujo. A exceção foi o que os Estados Unidos fizeram, a exceção foi o que a Europa fez, a exceção foi o que o Japão fez, a exceção é o que a China tá fazendo, a exceção é o que a Coreia fez, Singapura. Se a gente for levantar o que deu certo no mundo, é muito pouco. E essas pessoas estão se reproduzindo pouco. Então, o grosso do mundo mesmo é isso aqui. E a gente, nesse grosso do mundo, nem tá tão mal. Sim. Entendeu? Sim, é verdade. Então, se olhar assim, eu falei, um buraco no mundo, a gente compara com os caras, mas todo o nosso imaginário é feito pelos caras. Sim, mas por quê? Porque a cultura dele chegou na gente. Os filmes dele chegaram na gente. As músicas dele chegaram na gente. Os carros dele chegaram na gente. Por exemplo, a Turma da Mônica, eu sempre li muito a Turma da Mônica. Aquilo sempre também era muito real pra mim. Porque eles ficavam brincando lá fora. Sim. E era as casas em casa, nossa, muito boa lembrança. Posso falar? O Bahia acertou. Muito boa lembrança. Tipo, caralho, eu não posso fazer isso. Então, é que muito assim, boa a lembrança, Turma da Mônica, eu tenho uma boa argumentação pra Turma da Mônica, porque a Turma da Mônica mexeu com o meu imaginário também. O meu também. Todas as brincadeiras da Turma da Mônica eram lugares arredondados verdes. Isso, né? isso. Sim. Muito verde, com arvorezinhas, às vezes Claro, ficam até brincando o pé deles era arredondadinho. Então eles viviam brincando nesses lugares e era uma casa sem muro que eles saíam e aí era como se fosse um jardim grande em volta. Não, os muros eram pequenininhos. Isso. Eu já vi um cara que era desenhista do Maurício de Souza comentar que ele morava na zona norte de São Paulo, região Santana, Tremembé. Sim. E aquele lugar, estamos falando de anos 60, 70, 80. Lá era chiquérrimo, sabe? Era. O Ayrton Senna veio de lá. Meu pai morou no Tremembé. E era mais ou menos assim. Elite. Enfim, o meu pai morou no Tremembé e a turma de lá relata isso. Sempre foi um lugar muito arborizado. Obviamente, todo São Paulo foi alterando. Interlagos, que era um bairro muito legal, era um bairro meio mágico até os anos 70, até o Tato. Tem outro aqui, a gente tá no Morumbi. Morumbi. E foram lugares Morumbi foi um pouco mais tarde, Morumbi é anos 80, né? E aí, onde a Turma da Mônica foi gravar o filme deles?
Uma cidade que ainda é mágica hoje, que eu considero Poços de Caldas. Ela é uma cidade que você consegue achar algumas experiências ainda de uma casa simples, de repente um gramado. Você vai achar essas coisas. Isso tem, no interior de São Paulo tem. Interior de São Paulo tem, Cara, interior de Minas tem, A interior minha namorada morava numa cidade que tinha 5 mil habitantes. As casas tinha isso. E assim, o fulano de tal conhece a cidade inteira. Tanto que eu cheguei lá a primeira vez. Eu acho que eu te contei isso. Cheguei lá, primeira vez que fui encontrar com ela. Aí eu tô perdido. Aí o cara falou: fala aí, meu, você não é daqui? Não, sou de São Paulo. Onde você vai na casa de quem? Eu falei: então, não. Você vai na casa de quem? Vou na casa de fulano, ó. Aqui. Foi assim. Aí eu falei: na casa de fulano, filha de tal pessoa? Aqui, opa, beleza. Então, alguns lugares do interior de São Paulo ainda conservam isso. Só que é raro, né? É bem raro. E assim, o negócio da Turma da Mônica que você tava falando, cara, isso era, assim... Turma da Mônica isso também? Muito. Eu demais, Turma da Mônica era foda. Demais. E eu lembro que na época tinha um almanacão da Turma da Mônica que você tinha que colorir as coisas. Eu lembro que as cores que a gente coloria ali não faziam parte da nossa vida. Sim. Entendeu? Tipo, era uma coisa muito bonita, grande muito observação, surreal. assim, baita observação. Assim como o mundo do Chico Bento. Sim. O interior do Nossa, Chico era muito Bento real. era magnífico. Agora, o ruim de entrar em livros é que nem todo mundo leu, né? Mas assim, uma obrigação. Até a gente fez um churrasco lá no sítio e eu achei minha coleção, que não é minha, era a coleção que meu avô deu pro meu pai, mas quem de fato leu todos os livros fui eu. A coleção de livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo do Monteiro Lobato. Nossa, tem uma tia que é viciada nisso. Cara, assim, eu vou falar pra vocês. Eu parei lá e fui reler um pouquinho do Caçadas do Pedrinho. Galera, aquilo é muito pica... Cara, aquele Brasil, aquele interior que eu vejo do Chico Bento, eu vejo ali... Mas se você não leu, mas você conhece mais ou menos. É que por também causa acho que as pessoas nem conhecem mais, Não, né? assim, eu assistia Chico do Pica-Pau Amarelo porque Mas passava. quem eram os atores? Já eram os novos, né? Não, Teve era um antes Chico ainda. Chico do Pica-Pau Amarelo, era o que passava na Globo. Esse é do Gilberto Dias, essa música. Sim, não, é que teve um Sítio do Pica-Pau Amarelo dos anos 70, 80 e teve um dos anos 2000. Isso, Não, é dos anos 80. mas Eu assisti dos anos 80. O lance todo é que o livro é muito bom. O livro é muito bom, porque o livro entra nos detalhes sobre a Taubaté que eles moravam, né? Que aquilo era lá no Vale do Paraíba, que é no caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro, que era um lugar cafeicultor antigo e é um lugar de colonização muito antiga no interior de São Paulo. E aquele clima é muito bom. O clima do interior, o Brasil ainda... É que assim, não vamos ser triste aqui, não vamos ser, desculpa, não é nem nostálgico, não vamos ficar... Saudosismo, você tá falando? Não é que não é saudosismo. O interior estragou também. A pessoa hoje humilde do interior virou uns mano. Você tem crime no interior. Várias cidades do interior se estragaram por causa essa cultura do crime chegou lá. E a cultura do crime chegou e a estética do crime chegou. Calma. Tá aquela coisa idílica do interior. Crime, agora é um crime diferente. Antes o crime do interior, eu sei porque... Vamos lá. Você tinha lá o cara que roubou, é o filho da fulana, que é tranqueirinha, que roubou o posto de gasolina, roubou da outra cidade, foi preso, é isso. Agora ficou um negócio mais de gangue mesmo. De gangue, não, assim, eu vou dar um exemplo, você tinha citado o Poços de Caldas. Poços de Caldas que eu frequentava quando era criança era uma. A Poços de Caldas que ficou, especialmente no começo dos anos 2000, quando teve o governo do PT lá, cara, deu uma estragada. Disse que melhorou, e a última vez que eu fui lá ela tava melhor. Mas você começava a ver coisas que você não via. Essa ganguização, tem a subcultura que impregnou nas pessoas mais humildes e pega o homem jovem e transforma numa figura odiosa e que cultua o crime. Isso aí, cara, estragou. Isso é parte do problema. E isso até agora não tem solução, né? Porque é como se o interior também virasse uma periferia.